Bom, gente, aqui eu vou fazer uma mini explicação com a revisão do pessoal do nono ano sobre áreas de figuras planas, né? Então, a gente estava vendo ali sobre áreas de figuras planas e eu resolvi trazer o GeoGebra aqui para vocês poderem enxergar um pouco melhor as figuras e como funciona a situação, tá bom? Então, olha só, aqui a gente tem o que? A figura, que é um retângulo, certo? E aí o que acontece? Bom, aqui no retângulo vocês podem perceber o que? Eu tenho AD igual a 13, certo? Que é o lado AD, tá bom? AD igual a 13. E aqui eu tenho o lado AB, que é igual a quanto? 7, certo? Bom, se eu utilizar aquela fórmula lá para saber a área dessa situação todinha, vai ser o que? Base vezes altura, né? Então vai ficar 7 vezes 13. Isso para eu saber a área, tá bom? Aqui no GeoGebra, para saber essa área, já está dando igual a quanto? 91. E se eu fizer 7 vezes 3, dá 7, 14, 21, certo? Vai 2, e 7 vezes 1, 7, mais 2 que foi 9, 91 centímetros quadrados. Bom, o GeoGebra trabalha com centímetros quadrados. Bom, já aqui eu já trouxe uma figura o quê? De um quadrado, certo? O quadrado aí tem o que? 90 graus em todas as suas bordas, onde os lados também são iguais. Se vocês perceberem, a B e a D, eles são iguais. Cada um vale quanto? 5. Então, se eu jogar a área do quadrado, ela tem que dar quanto? Tem que dar 25. Então, se eu perceber que todos os lados são 5, como estamos demonstrando aqui, AB igual a 5, CD igual a 5, então a gente faz o que? Substitui na fórmula. A área, observei que aqui está a área do retângulo, né? Não é a área do retângulo, tá? É a área do quadrado. A área do quadrado é igual a L ao quadrado. Deixa eu alterar aqui, fica melhorzinho para vocês verem. Pronto. Vou botar o A aqui no lugar, que é a área do quadrado. No livro de vocês também tem como S aqui, tá? E aqui vocês podem ver que eu peguei só um dos lados e elevei ao quadrado. Se eu elevar ao quadrado 5 ao quadrado, vai dar igual a quanto? 25, como está mostrado aqui na figura. Já aqui, a gente já muda para aquela figura que a gente estava trabalhando, que tem formato de pipa, que é o losango. E o losango ele precisa o quê? A gente precisa daqui, da rede diagonal tanto maior quanto menor, tá? Então aqui eu construí um losango aqui no GeoGebra. Eu queria muito ter mostrado isso para vocês, mas infelizmente o negócio não pegou. E aonde a gente tem o que? A fórmula, que é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E lá a gente pode ver que essa medida é quanto? 6 e a outra é 3. Então se eu fizer 6 vezes 3, opa, deixa eu até ajeitar aqui porque está ao contrário. 6 vezes 3 vai dar quanto? 6, 12, 18. 18 dividido por 2, 9, tá? Então, a área desse losango aqui seria 9 centímetros quadrados, tá bom? Se eu pegasse a ferramenta de áreas do GeoGebra, ela deveria dar 9. Só que acontece, como aqui tem uns erros de decimais, ela pode variar de 9 a 10, né? Então, aqui no caso, ela variou de 9 a 10, ó, 10 apareceu, né? Ela também pode variar para 8, mas é bem raro de acontecer. É porque não está 100% alinhado devido às casas decimais. Mas não tem problema. A fórmula que vocês devem utilizar é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Bom, aqui eu já estou trazendo o que? O trapézio, né? O trapézio onde a gente tinha base maior mais base menor dividido por 2, tá? Perdão, vezes a altura, ainda tem a altura, né? Só que, gente, eu queria observar uma coisa com vocês. Não sei se vocês perceberam, mas a altura, ela tem que ter 90 graus, tá? Então ela tem que partir de uma ponta lá debaixo do trapézio até a ponta mais alta. Por isso que tem essa linha cortando o trapézio aqui. Ou ela pode vir aqui, onde está mostrando essa linha, ou nessa nova que eu estou construindo aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Ela pode tanto vir do lado de dentro quanto do lado de fora, tá? Se vocês observarem essa parte aqui de fora, ela tem a mesma altura da parte de dentro. Então a altura do trapézio, ela pode vir tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, tá bom? Se aparecer a altura do lado de fora, pode usar a altura do lado de fora.
Se ela vier do lado de dentro, pode usar do lado de dentro, tá? Contanto que ela tenha 90 graus, de acordo com a base maior da base menor do trapézio, pegando de uma ponta a outra, como mostra na imagem aqui, tá? Então, olha só. Se é base maior mais base menor, vezes a altura, o que a gente faz? A gente pega a base maior, que é quanto? 4 mais 1 vezes 2. 4 mais 1, 5. Vezes 2, 10. 10 dividido para 2, 5. Agora, se eu pegar a ferramenta aqui e jogar aqui, ó, a área do trapézio, ó, deu igualzinho a 5 centímetros quadrados, tá? Não esqueçam de colocar a unidade de medida quando fizerem o cálculo. E por curiosidade, se vocês perceberem, o ângulo do trapézio ele é igual em cima e é igual embaixo, tá bom? Então, olha só, eu trouxe essa questão aqui para só uma questãozinha de revisão mesmo. Já tinha passado outras para vocês, mas bora lá. Em um terreno retangular com 25 metros de comprimento e 36 metros de largura, será separado em uma região formada por um quadrado medindo 7 metros. Gente, se a gente observar, a gente tem comprimento e tem largura. Comprimento e largura é como se fosse a altura do objeto. Quando você deita do lado, vê se ele é um pouquinho maior, tá bom? E aqui ele dá que o quadrado ele mede quanto? 7 metros. Primeiro a gente tem a primeira figura, que é quanto? 36 metros, né? 36 e por 25, né? Então o que acontece? Se o 25 não é o menor, então é o menor lado, né? Que é o menor lado do retângulo, entre 25 e 36, certo? Aí eu já tenho como utilizar aquela nossa formulazinha, a área da base vezes a altura, tá? Perdão, a área da base não, a área vezes a altura. Ou desculpa, base vezes altura, quase não sai. Base vezes altura, tá bom? Então olha só, quando é de separado, quer dizer que quando separa alguma coisa, é quando você vai fazer a subtração de alguma coisa. Nesse caso aí ele faz separação do quem? Do quadrado. É igual como se eu tivesse 5 reais e separasse 2. Quanto seria sobrar? 3 reais. Eu tirasse um valor desses 5 reais, tá bom? E aí ele diz que esse quadrado tem quanto? 7 metros no lado dele. E qual é a fórmula para a gente utilizar a área do quadrado? L ao quadrado. Então ficaria 7 ao quadrado. Bom, aqui eu dei uma adiantada, que eu usei a área do retângulo, que é quanto? 936 vezes 25. Se eu fizer 36 vezes 25, dá 900. Aí a pessoa ia na letra C marcar com toda a alegria do mundo, né? Só que ela não está esquecendo que tem que separar. Separar quanto? A área do quadrado. Gente, não esqueçam de fazer essa separação, pelo amor de Deus. Então, olha só. Se é 900 a área do retângulo, a gente vai tirar a área do quadrado. Quanto é a área do quadrado? L é quadrado. L é quadrado é 7 vezes 7, dá 49. Então, olha só. 7 vezes 7, 49. Por isso que eu estou subtraindo por 49. Se eu fizer 900 menos 49, eu vou obter o resultado de quê? 851, tá? É só fazer a subtração. Aqui eu estou só passando mesmo para identificar a subtração. Então, se eu fizer 900 menos 49, vai dar 851. E 851 é qual? Alternativa D. Aí sim, você acertaria a questão. Professor, mas e a parte da circunferência, aquele trecho, como eu falei para vocês, aquela parte de circunferência, a gente só vai ver aquele trechinho lá inicial, né, das páginas, onde a gente tem o que? A circunferência, certo? E aqui eu vou montar um ângulo rapidinho. Vou pegar o ângulo para cá, fica mais fácil de visualizar. Vou criar um ponto. Acho que agora vocês já vão descobrir de onde vai vir isso. Vou tirar o ângulo, tá? Tirei o ângulo, ainda tá meio estranho. Misericórdia, tá com casa decimal. Pera lá, deixa eu tirar essa casa decimal. Tá com uma casa decimal muito alta. Vamos deixar zero aqui mesmo. Tá? Se vocês ainda não estão reconhecendo o que é, agora que eu vou traçar a linha, vocês vão reconhecer rapidinho. Tracei a primeira linha, tracei a segunda linha. Agora já deu para reconhecer, né? Bom, lembra que eu falei para vocês, dividir por 2 ou multiplicar por 2, sempre que for de um ângulo para o outro, tá? Vocês vão ter que saber identificar isso no momento. Aqui o ângulo é quanto? 41, certo? Então, se o ângulo é 41, vocês vão identificar. Tem que multiplicar, tem que dividir. Tá? Lembrando que dependendo do que a questão te der.
tanto se for o ângulo interno, externo. Só que aqui com vocês eu só trabalhei o que? O ângulo interno. Então não se preocupem com essa parte tanto. Só saibam o conceito de quando tem que aplicar a divisão ou a multiplicação, tá? Essa é a minha revisão com vocês. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas.